Olá! Faremos agora a correção da nossa avaliação diagnóstica. Primeira pergunta: o que é um verbo? Assinale a opção verdadeira. Nós temos como verbo palavras que indicam ação, estado, processo ou fenômenos, ou seja, indicam acontecimentos representados no tempo, hoje, ontem, amanhã. Esses verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, auxiliares, reflexivos, transitivos e intransitivos. Por que não seria essa a resposta? Porque a classe de palavra que atribui característica ao substantivo é o adjetivo. E as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários são os substantivos. Conjugação verbal é a flexão de um verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Aparece estruturada numa ordem convencionada. Existem 3 conjugações principais. Quais são elas e quais são as suas terminações? São as terminações em AR, ER e R. Primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR, lembrando que os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. Assinale a alternativa que contém apenas advérbios. Temos como resposta correta não, sim, ali, mais. Não, advérbio de negação. Sim, advérbio de afirmação. Ali, advérbio de lugar. E mais, advérbio de intensidade. Que, para, aos e como é uma mistura de conjunções e preposições. O, a, e umas são exemplos de artigos. Qual a terminação que indica que os verbos estão no gerúndio? Resposta correta, temos NDO. Porque a terminação ADO e IDO é do particípio, AR, ER e R terminação do infinitivo. Quais são as 3 formas nominais do verbo? Temos particípio, gerúndio e infinitivo. Defina sujeito e predicado. Sujeito é aquele que pratica a ação dentro de uma frase, aquele de quem a gente está falando. Predicado é a ação que foi praticada pelo sujeito, aquilo que falamos sobre o sujeito. Assinale a alternativa em que se encontra um exemplo de predicado nominal. Resposta correta: Jéssica está feliz. Por quê? Jéssica é o sujeito, está feliz é o predicado, a informação que eu tenho do sujeito. E o núcleo do predicado, a principal informação é que eu descobri pela frase que Jéssica está feliz. Tem o verbo de ligação está, que é o que necessita para um predicado ser predicado nominal. Ter o verbo de ligação e o núcleo ser uma característica. Por que não seria Maria comprou roupas ontem? Porque o meu verbo de ação é a principal informação que eu tenho dentro do predicado. Portanto, é um predicado verbal. Mas aqui os garotos chegaram tristes, eu tenho tristes como principal informação, é um nome. Então, por que não seria um predicado nominal? Porque eu também tenho um verbo de ação, chegaram. E aí, nesse caso, o meu predicado é um predicado verbo nominal. Escreva uma frase em que o predicado seja verbal. Poderíamos usar Maria comprou roupas ontem, ou ainda o menino pulou o muro, a menina caiu na lama, e qualquer predicado que tivesse como núcleo um verbo de ação. No trecho, deixei esta vida porque um dia mais que vivesse, acabaria morrendo louco. A locução verbal, acabaria morrendo, pode ser substituída por qual forma simples sem alterar o sentido do texto? Morreria, porque acabaria morrendo é uma locução verbal que está indicando alguma coisa no futuro. Então, resposta correta, morreria. Sabemos que existem 5 tipos de sujeitos. Quais são eles? Cite-os abaixo.
Os sujeitos são indeterminado, oculto, simples, composto e o sujeito inexistente, quando é a oração sem sujeito. Espero que todos tenham entendido. Tenham um bom dia.